Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera, um canal criado para você que, como eu, nós somos apaixonados pelo Goiás. E antes de mais informações do Goiás, os abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas, né? Um abração ao Fabrício de Barros, lá de Catalão, ao doutor João Elisafan, lá de Araguaína, no Tocantins, também ao João Salles, o Washington Rodrigues, né, o Guilherme da cidade de Jardim, também o Manuel Rodrigues, me perguntou se o Renato Kaiser seria uma boa para o Goiás. Eu vejo sim, eu gosto do futebol do Renato Kaiser, grande Manuel Rodrigues, né? Também um outro abração ao Jânio Gomes Valverde, ao Marcos Ferreira, né? Também ao Estúdio Goiás e o Douglas Lustosa, né? Basicamente, eles fizeram para mim a mesma pergunta, o Estúdio Goiás e o Douglas Lustosa, se esses reforços que estão chegando, se podem jogar pelo Goiás na Copa do Brasil. E aí eu tenho que checar se porventura o reforço já jogou Copa do Brasil esse ano, não poderá atuar pelo Goiás na própria Copa do Brasil da temporada desse ano. Então eu tenho que checar essa informação com relação aos reforços que estão chegando para o Goiás. E para encerrar, eu vou trazer dois comentários de internautas, dois comentários distintos sobre a situação do Rossi. Primeiro o comentário do André Luiz Machado. O André Luiz Machado, ele acha que esse investimento no Rossi seria muito, não valeria a pena. Ele prefere guardar a grana para a segunda janela, que é a do meio do ano, né? A janela do meio do ano. E até mesmo buscar, de repente, um jogador mais barato que disputou o Campeonato Paulista. Muito obrigado ao André Luiz Machado. E aí um outro comentário, já é uma opinião contrária, é o do Gilmar Santos. Gilmar Santos, ele colocou aí que não dá para fazer economia no ataque. Com relação a reforços, economia tem que ser feita no sistema defensivo. Então, muito obrigado também ao comentário do Gilmar Santos. Antes de informações do elenco profissional, só informações da base. A base hoje do Goiás, né, a equipe sub-15, jogou contra a Aparecidense lá no Coimbra Bueno, empatou com o Camaleão em 0-0. O Goiás, então, no Campeonato Goiano sub-15, o Goiás 7 jogos, 6 vitórias, o empate. 7 jogos, né? 6 vitórias, o empate. O Goiás no Sub-15, ele voltará a atuar na próxima quinta-feira. É jogo lá no CT do time do Wilson Goiano, contra o time, claro, do Wilson Goiano. E aí, um outro grande jogo hoje da base, da equipe sub-20, né, lá no Sesc em Belo Horizonte. Inclusive, eu vi todo o jogo na transmissão da Galo TV, uma bela transmissão da Galo TV, né, o Goiás, rapaz, vencia 1-0, gol do Benjamin. E aí, no último lance do jogo, aos 49 do segundo tempo, a bola foi cruzada na área do Goiás e o João Rafael se antecipou à zaga do Goiás e marcou o gol do empate do Galo Mineiro aos 49 do segundo tempo. O último lance do jogo, se o Goiás tivesse confirmado a vitória 1-0, o Goiás seria o líder do Brasileiro Sub-20 com 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias, estaria lado a lado com o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas com empate, o Goiás agora é o vice-líder, né? Vice-líder. Alguns times têm 4 pontos, né? O Palmeiras tem 6, e aí na segunda colocação, com 4 pontos, aparece o Goiás, o Cruzeiro e também o Atlético Goianiense, né? Mas parabéns aos garotos do Goiás, eles foram muito elogiados na transmissão da Galo TV, em especial o lateral direito Nicolas. Para o pessoal da Galo TV, o Nicolas foi a fera do jogo, lateral direito Goiás, e também foram elogiados o Alejandro, né, o atacante Alejandro, e o 10, o Viedro,
o 10 Vieira. Inclusive, quando o Alejandro, seu contundido, no início do segundo tempo, o pessoal da Galo TV acabou comemorando a saída do Alejandro contundido. Enfim, parabéns ao pessoal da comunicação do Atlético Mineiro, que bela transmissão lá da Galo TV, e parabéns aos garotos Goiás, né? 2 jogos, Goiás bateu o Flamengo, o Goiás empatou lá hoje em BH, em 1-1 com o Atlético Mineiro, e aí o Goiás agora volta a atuar sábado pelo Goianão Sub-20 contra a Aparecidense, e pelo Brasileiro Sub-20, o Goiás volta a atuar na próxima quarta-feira, jogo lá em Duque de Caxias do Rio, duelo contra a equipe do Fluminense. O Goiás que voltará a atuar em Goiânia pelo Nacional Sub-20, na quarta-feira, dia 24, o Goiás vai receber a equipe do São Paulo. Muito bem, então após informações da base Alviverde do Goiás, informações do elenco profissional, mas antes, o merchan maravilhoso da Atitude Multimarcas, do grande Bruno, que é o gordinho mais gente boa do Brasil. Isso mesmo, a Atitude Multimarcas fica ali, ó, pertinho do CT do Goiás, na Avenida Rio Verde. Se você for lá comprar um carro do Bruno, vender o seu carro para ele, ou só fazer o financiamento na Atitude Multimarcas e falar que viu o testemunhal do André Rodrigues, você vai ganhar uma linda camisa oficial do seu clube de coração e um lindo boné como esse da Atitude Multimarcas. Beleza? Fera, o Bruno, que também é apaixonado pelo Goiás, o gordinho mais gente boa do Brasil. E aí, com relação ao profissional, hoje à tarde a bola rolou no CT, mais um trabalho forte do técnico Márcio Zanardi, a sua comissão técnica, com os atletas do Goiás. Trabalho forte realmente hoje à tarde lá no CT Edmo Pinheiro. Amanhã tem treinamento no período matutino, inclusive amanhã nós teremos coletivas, onde mais reforços serão apresentados pelo diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino, tá? E aí uma outra informação importante, uma informação interessante, hoje à tarde, antes do treinamento lá no CT, os atletas do Goiás, comissão técnica, tiveram uma palestra com o ex-árbitro, o Kleiber Elias, que é, né, um dos diretores da comissão de arbitragem da Federação Goiana de Futebol. Ele deu uma palestra para a rapaziada do Goiás, é uma palestra que a CBF está apresentando aí para todos os clubes da Série A e da Série B do Brasileiro, tá? Basicamente, tem um vídeo com vários lances, né, um VT montado pela CBF, né, com vários lances, e aí o Kleiber mostrou esse VT para os atletas, comissão técnica, ia parando, explicando, né, o porquê de tal marcação, tirando tal dúvida, a questão de repente, uma nova interpretação em tal regra, né? Então, uma palestra muito importante hoje à tarde, onde também, né, os jogadores que tinham algum tipo de dúvida, questionamento, perguntaram ao Kleiber Elias, e ele acabou repassando, né, para, né, os atletas do Goiás e os membros da comissão técnica nessa palestra realizada lá no CT Edmo Pinheiro. Beleza, pessoal? Hoje a garganta tá meio aqui afônica nessa noite, mas vamos rompendo aqui. A qualquer momento eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera. E claro, se nosso Deus permitir, amanhã pela manhã eu estarei presente lá no CT do Goiás, né? A minha segunda casa, o CT do Goiás, no clima de mais um dia do Verdão, no clima de mais coletivas do Goiás. Beleza, pessoal? Eu quero ver o seu comentário, sua curtida, o seu joinha aqui no Fala Fera. Beleza? Então, Fala Fera, escreva Fera!